Olá e sejam bem-vindos, o meu nome é Mafalda e no vídeo de hoje, o vídeo de hoje vai ser bem diferente dos vídeos que eu faço, mas eu senti que devia partilhar a minha história desta maneira, pois acredito que possa servir de inspiração ou mesmo de motivação para alguns de vocês. Porque nos meus vídeos eu falo sempre muito sobre a importância de nos desafiarmos a nós próprios e a fazermos coisas que estão fora da nossa zona de conforto, pois só assim nós conseguimos crescer e evoluir, não só como alma, mas também como ser humano. E então é por isso que eu senti que seria bom partilhar esta minha experiência com vocês. Isto porque, porque no passado fim de semana, 9 a 11 de janeiro, que foi o fim de semana que passou, se vocês estão a ver o vídeo na altura em que eu o publico, eu participei num programa chamado Into the Wild. E nunca foi minha intenção fazer um vídeo sobre ele, até porque eu decidi que iria aproveitar esse fim de semana para me desconectar completamente do telefone, que é algo tão difícil de fazermos nos dias de hoje, mas eu quis fazer isso, então o telefone ficou na tenda durante 48 horas e esteve quase sempre desligado. Só que na segunda-feira de manhã, logo após o fim de semana, eu senti mesmo que deveria falar sobre o fim de semana e pelos desafios pelos quais eu passei. Eu há muito tempo que tenho uma grande vontade de me reconectar mais com a natureza e a nossa sociedade está a distanciar-se dessa conexão e eu comecei a sentir a necessidade desse contacto já há uns anos atrás. Muitos de vocês sabem que eu vivi na Escócia durante 8 anos e que foi lá que eu reaprendi a olhar para a natureza, a ver a natureza com outros olhos e não só, também a sentir que nós somos parte da natureza, que nós somos natureza. E mesmo lá eu fiz várias caminhadas pelas florestas mais próximas, pelos matos mais próximos, mas nada de tão radical como se calhar este fim de semana que passou foi. Mas eu quando ouvi falar deste programa Into the Wild, e eu não estou aqui para fazer publicidade ao programa, mas eu senti que estava na hora de eu arriscar. Fui de mente e de coração abertos e também consciente dos meus limites. Sabia que queria fazer de tudo para ir além desses limites, mas também sabia que eu deveria ser com calma e com cuidado, que era para eu não desistir. Porque eu acho que isso também acontece muitas vezes. Nós, naquela ânsia e naquele desejo de nos ultrapassarmos ou de nos provarmos a nós próprios e aos outros, nós por vezes esticamos demais os nossos limites e a experiência pode não acabar bem, e então acabamos por desistir de voltar a tentar e não era esse o meu objetivo. Foram 2 noites a acampar na floresta, tínhamos uma cozinha externa e uma retrete de compostagem. Portanto, até existia alguma espécie de conforto, não era assim totalmente desconfortável, apesar de que eu decidi usar várias vezes a casa de banho ao ar livre para realmente aproveitar o meu tempo na natureza selvagem. E eu acho que para mim o mais difícil foi o fato de todos estes compartimentos, por assim dizer, a cozinha, a retrete e a tenda, estarem a uma distância considerável entre eles. Foi mesmo muito desafiante fisicamente, até porque na sua maioria não existia caminho, o trajeto era feito sobre raízes de árvores, troncos, o chão era incerto, em alguns pontos era mesmo muito mole, tinha também espinhas, uma carrada de coisas. E o que muita gente se calhar não sabe é que durante o meu tempo na Escócia e no espaço de 5 anos eu tive 3 rupturas de ligamentos. E apesar de já sentir que os meus tornozelos estão cada vez mais fortes e até de sentir mais confiança neles, o piso da floresta foi extremamente desafiante. Para além de que era inclinado e
então era muito difícil fazer quando era a subir. Mas eu fazia devagar e com uma paragem pelo meio se fosse necessário, mas fazia. Houveram bastantes atividades de grupo e muitas vezes fomos também colocados em pares. E estas atividades também serviam para vermos como é que é possível nós divertirmos até com coisas básicas. Uma das atividades que nós fizemos a pares foi cada um de nós tinha que escolher um pau dos que estavam no chão e depois em conjunto criar 6 atividades que nós pudéssemos fazer com esses 2 paus. E foi assim, quase se passou uma manhã a criar e depois a partilhar e a jogar com os paus. Foi muito divertido. Mas este fim de semana também foi muito desafiante a nível emocional. Despertou em mim gatilhos que eu percebi disto depois, que eu já tinha estes gatilhos, mas não sabia a causa, não sabia a raiz desses gatilhos. E eu sinto que eu agora já sei quais é que elas são, o que me permite então iniciar o processo de cura dos gatilhos. Uma das atividades implicava ir ainda mais para dentro da floresta e eu até comecei o caminho, mas a terra começou a ficar cada vez mais mole, tínhamos de passar por cima de alguns ramos que estavam assim caídos e eu comecei a ter muito receio dos meus tornozelos não aguentarem e decidi voltar para trás. E nenhum dos meus colegas sabia a razão, mas também nenhum deles me julgou nem criticou. Houve até quem perguntasse se eu queria que alguém me acompanhasse de volta para que eu não ficasse sozinha. Eu estava a dizer que não, mas entretanto os primeiros chegaram ao destino e viram que afinal nós não íamos caminhar assim muito para dentro e chamaram para que eu me juntasse a eles. E os que estavam mais perto ofereceram mãos e braços para me apoiar, para eu ter onde me apoiar se assim eu precisasse. E ainda é algo que me custa falar sem ter assim vontade de começar a chorar, porque esse é um dos meus gatilhos e mexe mesmo muito comigo a nível emocional. Fez-me perceber que ao longo da minha vida, e por variadíssimas razões, eu comecei a associar que pedir ajuda ou que aceitar ajuda tem um preço muito elevado. As pessoas acabavam sempre por cobrar por essa ajuda, mesmo quando tinham sido elas a oferecerem a ajuda, e então eu comecei a fazer as coisas por mim ou a pagar para que fizessem aquilo que eu não conseguia fazer. E isto entristecia-me porque eu sempre fui uma pessoa que sempre ajudou e que sempre gostou de ajudar os outros sem pedir nada em troca, até porque eu acredito na circulação de ajuda, que é eu ajudo-te a ti, tu ajudas outra pessoa, essa pessoa ajuda a outra e por aí adiante, até que a ajuda há de circular e há de chegar de volta até mim. Eu acredito que esta minha partilha vai ressoar com alguém e talvez esta partilha seja aquele sinal ou aquela esperança de que precisam para acreditarem que as coisas podem e que vão melhorar. Acho que nós só precisamos mesmo ter a coragem para fazermos aquilo que lá no fundo nós desejamos fazer, mas que não fazemos, ou por medo, ou por falta de tempo, por falta de companhia, por falta de vontade às vezes, e às vezes até mesmo por questões financeiras. Mas como diz o ditado, quando existe a vontade, encontra-se uma maneira. E eu acho que se essa vontade estiver alinhada com a vontade da nossa alma, existe sempre uma maneira. Nós damos o primeiro passo e portas que nós nem sabíamos que existiam começam-se a abrir. Nós estamos num mundo que cada vez mais promove a individualização, o afastamento uns dos outros e a desconexão com a natureza. E eu acredito que é por isso que nós estamos também cada vez mais infelizes e que a própria saúde mental coletiva piorou bastante. Para além de que se nós vivermos em harmonia com a natureza e se formos independentes, nós não podemos ser controlados por quem está no poder, não é? Aqueles 2 dias em comunidade, a partilhar histórias à volta da fogueira,
a ajudarmos nas tarefas, a aceitarmos as diferenças uns dos outros. Apesar de terem sido 2 dias muito desafiantes, encheram mesmo o coração de amor e alegria. Eu tenho mais 5 fins de semana pela frente. Não estou a contar fazer mais vídeos sobre isso, mas nunca se sabe. Eu também não estava à espera de fazer este vídeo e aqui está ele. Eu sei que os desafios vão continuar, mas se tudo correr bem, eu espero conseguir estar nos fins de semana todos. E quem sabe, talvez de vez em quando, quando terminar o programa, eu vá acampar com alguns dos colegas que conheci neste fim de semana, nem que seja mesmo nos quintais deles, como alguns já falaram. E isto faz-me lembrar de uma coisa que aconteceu quando eu estava na Escócia, de um amigo meu me dizer que ia acampar com mais 2 amigos nessa noite. Lá é comum as pessoas acamparem assim só por uma noite, portanto isto não achei estranho, não me surpreendeu. Agora o que me surpreendeu foi saber que eles iam acampar no mato a 5 minutos da casa deles. Porque para eles o importante era estarem na natureza, fazerem a fogueira e partilharem histórias e também bebidas. Claro que isto das bebidas é outra história, o álcool é sempre opcional, porque chá também serve e sabe muito bem. Mas eu achei lindo eles fazerem isso e se calhar lá no fundo já era algo que eu queria fazer, mas já tinha medo ou se calhar lá está, não tinha a companhia e não era capaz de passar uma noite assim no mato com 3 homens que eu não conhecia. Quer dizer, conhecia uma, não conhecia os outros 2. Mas se calhar chegou agora a minha vez de começar então a ter mais esse contato com a natureza e de passar mais tempo no meio do mato e no meio da floresta. Quem sabe? Como eu já disse, eu sei que não vai ser fácil, mas o importante é começar e eu já comecei e então eu recebo esta oportunidade de braços, de mente e coração abertos. E eu espero mesmo que esta partilha vos seja útil de alguma maneira e que talvez seja aquele sinal que vocês estavam à espera para fazerem algo que há muito desejam fazer. Portanto, eu envio-vos muito amor e até uma próxima. Tchau.